Aleluia. Aleluia. Que manhã calorosa. E é bom estarmos na casa do Senhor. 1 Samuel 17, nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. Aleluia. Acharam? E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era esse homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efá deste grão tostado e estes 10 pães, e corre, e leva-os ao arraial a teus irmãos. Amém? Podeis assentar. Um texto bastante conhecido, mas eu pedi uma palavra do Senhor para comunicar à igreja hoje. E eu sei que Deus tem algo novo para nós. É muito bom, depois de um longo período, meus irmãos, estar em pé aqui diante de vocês para ministrar a palavra do Senhor. Eu despertei essa noite e tive dificuldades para dormir, pensando na grande oportunidade que nós temos, meus irmãos, de adorar a Deus. Que privilégio nós temos. Como é bom nós sabemos que nós vamos nos encontrar com a nossa família espiritual e juntos nós vamos unir as nossas vozes e nós vamos adorar ao único que é digno de ser adorado. Como é maravilhoso nós chegarmos na casa do Senhor e em meio a um culto de celebração, nós podemos deixar tudo de lado e nos ligarmos apenas com o céu. Embora os motivos por muitas vezes estejam diante do nosso rosto para celebrar ao Senhor, tem muitas pessoas, eu creio que tem muitas aqui no meio, que não sabem o porquê celebrá-lo. É aquela questão de que por tantas vezes nós buscamos alguma coisa que está perdida e isso está diante dos nossos olhos e nós não vemos. Aí a gente chama alguém e fala: mas está logo ali, você não viu, você não alcançou. Nós estamos aqui, meus irmãos, para celebrar ao nosso Senhor Jesus. E eu vou te dar alguns motivos para nós celebrarmos a Ele. Mais uma semana se passou e a misericórdia e a bondade do Senhor nos alcançaram e nos envolveram. Eu fui alvo dessa bondade e dessa misericórdia. E por isso eu estou aqui celebrando ao Senhor hoje. A todos nós, Deus se manifestou, dando-nos o que nós não merecíamos pela sua bondade essa semana.
E Ele não nos deu o que nós merecíamos pela sua misericórdia. Querem um motivo melhor para celebrar o nome do Senhor do que esse? De chegarmos aqui essa manhã e erguermos a nossa voz, as nossas mãos e dizermos: Deus, Tu és digno de honra e de glória. Querem mais motivos para nós celebrarmos ao Senhor? Dá uma olhada para o teu lado e veja se teu esposo ou tua esposa estão aí, se os teus filhos estão com saúde ou não, mas continuam perto de você. Tenho a certeza que vocês escolheram a roupa para sair de casa, assim como escolheram a comida para colocar durante toda a semana na sua mesa. Então nós chegamos aqui essa manhã, meus irmãos, cheios de motivos para glorificar o nosso Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, em todo o tempo. Nós temos tanto alimento nas nossas casas que nós estamos até gordos. E daí a gente chega na igreja e fica perguntando: por que eu vou celebrar? Celebra as festas que você tem feito na tua casa. Celebra o pão em abundância que você escolhe para pôr na sua mesa. Celebra a alegria que você tem de saber que o Senhor te levanta de manhã, tem te trazido para casa à noite, porque você tem uma cama para dormir, um teto para se abrigar, uma família espiritual na qual você pode contar. Celebre a vida que o Senhor Jesus tem te dado até aqui, e tenha certeza que Ele tem abundantemente mais para fazer, mais do que nós pedimos, mais do que nós pensamos, porque Ele é Deus. Querem motivo para celebrar ao Senhor? Respire bem fundo, e esse é um dos melhores motivos. Significa que se você tem um problema na sua vida, ele ainda não acabou, e a esperança continua viva. O Senhor pode mudar a sua vida agora, Ele tem poder para fazê-lo. Ainda que nós estejamos passando por algumas lutas e algumas provas, Ele prometeu para nós que Ele estaria conosco, que nós estaríamos acompanhados até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, nós temos tudo para celebrar, e o nosso tudo tem nome. O seu nome é doce, o seu nome é Jesus. Aleluia! Eu acordei, como já disse, nessa madrugada, e dormia, acordava, e todas as vezes que eu acordava com esse doce nome na minha mente, dizendo: sou eu que te sustento, sou eu que te guardo, sou eu que te guio, sou eu que te trouxe até aqui. Tenha certeza, nós vamos chegar até o fim. Aleluia! Aleluia! Aí a gente se pergunta: quais os motivos para celebrar? Nós temos motivos, meus irmãos, que falam: olha, faltaria papel para nós escrevermos. Talvez a saúde dos nossos pais não estejam tão boas, mas eu tenho uma notícia excelente: o nosso Deus está chegando na prova, e vem vitória em nome de Jesus. Ele tem poder para mudar toda e qualquer condição. Dentre tantas coisas que eu li, ouvi e vi durante essa semana, me chamou a atenção a história de uma mulher chamada Munira Abdullah. Talvez vocês não tenham nem ouvido, porque às vezes as notícias são camufladas. Na verdade são milagres que estão acontecendo, mas elas passam de uma forma que a gente entra e sai pelo ouvido. Mas isso me chamou a atenção de uma forma tão grande, e até a Kátia me ligou depois e falou: olha, você viu essa notícia? E daí eu fui procurar um pouco mais sobre essa notícia. Pensem, numa mulher nos Emirados Árabes, uma vida muito boa, mas no ano de 1991 ela tem um acidente de carro, e esse acidente foi tão grave que, para que seu filho de 3 anos vivesse, ela o envolveu. E quando ela o envolve, ela que passa por todo o acidente, é levada em coma já nesse mesmo momento. E daí parece que está tudo acabado, a sua vida terminou, porque é levada em coma e permanece em coma. Há 4 dias atrás, essa mulher saiu de um coma que durou 27 anos. Quem que fez isso? O nosso Deus. Ela pode não reconhecer, mas é só o nosso Deus que tem poder para fazer com que isso aconteça. Mas eu tenho me perguntado, lendo essa história e também pensando nessa situação de aparências, porque já faz bastante tempo que isso está comendo, está dentro do meu coração, tem remoído o meu coração. É que essa história dessa mulher está durando 27 anos para que ela venha a se tornar realidade. Ela despertou, mas pensem comigo em um dos maiores desafios que essa mulher vai ter agora: se olhar no espelho. 27 anos em coma. Pensem comigo o tanto de coisas que mudaram. Pensem em você que chegou aqui há 2 meses atrás, há 1 mês atrás, como você já mudou. Você já nem fala português, mas agora só inglês, porque você muda rapidamente. Mas pensem comigo em 27 anos. 27 anos que o teu corpo continua desgastando, a sua mente está adormecida, e de repente você acorda. Em 1 segundo você acorda, e daí todas as coisas que estão ao seu redor já não eram as mesmas que você conhecia. São 27 anos que ficaram para trás. Essa mulher tem 58 anos de idade, e daí agora ela estava dormindo desde que ela tinha 31. Eu creio que os grandes desafios da vida dessa mulher não começaram em 1991,
mas eu creio que estão começando agora em 2019. Agora que ela vai ter que começar a se ajustar, a sua mente se ajustar com o tempo, a sua mente se ajustar com o seu corpo desgastado, a sua mente se ajustar com as terapias que ela vai ter que passar, é a sua mente que vai ter que se ajustar com os tratamentos que ela vai ter que passar. Então a verdade é que as aparências enganam. Embora ela pareça uma senhora com mais idade, na sua mente ela tem a metade da sua aparência. Eu tenho pensado aproximadamente, como já disse, há 2 meses nessa questão da aparência. E tudo começou quando nós fomos para a Inglaterra, porque no dia da viagem eu recebo uma mensagem que estaria pregando no domingo pela manhã. E quando o pastor falou, quem manda pode, quem recebe a ordem faz. Então eu comecei a pensar, e era algo que já estava comigo, eu falei, deixa eu ministrar sobre aparências. Mas isso continua falando comigo, porque por muitas vezes nós estamos vivendo de aparências. Por muitas vezes nós estamos maquiando a realidade. Essa questão da aparência, ela é extremamente importante. Ela sempre foi algo muito importante para toda a humanidade. Tanto é verdade que você não saiu de casa, pegou qualquer roupa e saiu para vir para a igreja. Nunca. Você foi lá, você escolheu a roupa que você queria ver. Você disse assim, essa não, essa não, essa não, essa daqui dá. E graças a Deus a minha barriga está diminuindo, graças ao médico que mandou fazer dieta, então a camisa serviu hoje. Mas nós escolhemos. E daí nós escolhemos e a gente vem para a casa do Senhor com o melhor que a gente tem. A aparência para nós é importante. Ninguém sai na rua dizendo assim, meu cabelo está ruim mesmo, então eu vou dessa forma. Só o mazinho pode fazer isso. Nós continuamos pensando nisso. Queremos ajeitar o cabelo, queremos nos arrumar e olha, vamos sair com o melhor que a gente tem. A aparência, ela é extremamente importante. E a aparência é tão importante que criaram um espelho. E olha, se olhar no espelho não é uma coisa fácil para qualquer um. Tem gente que tem terror, pavor de espelho. Tem gente que corre de espelho como se fosse um vampiro, né? Eu não posso ver a minha imagem refletida. Pensem comigo, se nós pudéssemos olhar no espelho e ver a imagem real de quem nós somos, não o reflexo, mas a imagem de quem nós somos. Se nós pudéssemos nos despir na frente do espelho e ver literalmente quem nós somos, eu concordo e eu tenho certeza que vocês concordam comigo, que nós não seríamos aqueles que estamos sentados na cadeira, que teria uma diferença entre aquilo que nós somos e aquilo que nós aparentamos. A verdade é que se nós pudéssemos ver no espelho, que a pessoa que está nos olhando realmente fosse a pessoa que Deus nos criou para ser, ao invés da presença física que nós temos investido tanto tempo cultivando. Se nós pudéssemos olhar no espelho que falasse a verdade, um espelho que nos mostrasse como nós realmente somos. Alguns ficam trabalhando nessa imagem que vai ser refletida na academia. Eu e o Cláudio trabalhamos nela no McDonald's. E daí é por isso que tem uma pequena distorção. Eu penso que o sentimento seria maravilhoso se nós olhássemos para o espelho e a gente conseguisse ver quem realmente Deus projetou a gente para ser. Se nós pudéssemos olhar no espelho e dizer, olha, não tem diferença nenhuma entre aquilo que eu mostro e aquilo que eu vejo. Não tem diferença nenhuma entre aquilo que Deus me criou para ser e aquilo que eu penso ser. A questão principal hoje é que o diabo está conseguindo distorcer essa imagem. Muitos já nem sabem mais quem são. Se olham no espelho e não se reconhecem. E a verdade é que o tempo está passando e junto com o tempo nós também. E com isso muitos estão ficando distantes da imagem projetada por Deus. Muitos estão ficando completamente desconhecidos de si mesmos. Olham, mas não se reconhecem. Acreditando que o que se vê é tudo aquilo que se tem. E essas pessoas que estão passando por essa situação têm clamado muito alto esses dias, dizendo, Deus fala comigo. E Deus que fala conosco está aqui hoje. E a boa notícia é essa: as aparências elas enganam os homens, mas elas não enganam a Deus. Deus tem os seus olhos que sondam todos na terra, todos os corações, independente de quem quer que seja, independente de crer nele ou não. Os olhos do Senhor são como chamas ardentes que olham e sabem muito bem aquilo que nós estamos passando. Eu quero convidá-los hoje, meus irmãos, para nós olharmos para esse espelho que é a palavra do Senhor. É esse espelho que mostra verdadeiramente qual deve ser a minha e a sua imagem. Ao invés de você se entregar de cara para a dieta, ou mergulhar com toda a sua força numa esteira, num elíptico, num stepping, ao invés de você mergulhar numa academia para tentar mudar aquilo que está por fora, deixa eu te convidar para hoje você colocar a sua face no book, que realmente pode mudar a sua vida. O espelho que Deus tem para fazer com que eu e você uma vez mais nos levantemos e dizemos, verdadeiramente o Senhor está na minha vida.
É com certeza, meus irmãos, que quando nós olhamos para esse espelho, nós veremos a imagem de Deus que pode estar sendo formada em nós, mas que com certeza deve estar sendo formada em nós. A minha família teve o privilégio de, no Natal de 2017, nós conseguimos visitar o Museu da Bíblia, em Washington, e é um lugar maravilhoso. 6 andares, e já na entrada tem algo escrito que realmente faz com que as nossas mentes se arrebentem. Porque diz assim, olha, nem toda a água do mundo transformada em tinta poderia contar os milagres de Jesus. Nem toda a água do mundo transformada em tinta poderia falar o suficiente sobre a palavra que vocês vão conhecer agora. A palavra do nosso Deus, ela é muito mais do que nós imaginamos. Nos 6 andares nós conseguimos andar por pouco espaço, mas nós entramos num lugar onde era uma vila da época de Jesus, e andando pelo meio das coisas, a Ebra pegou um negócio na mão, e quando ela pega, eu vou ver, era um pedaço de metal antigo, e eu pego aquilo lá para ver o que era, e daí estava marcado atrás que era um espelho. Mas como que um pedaço de metal completamente desgastado, envelhecido, servia como espelho? Qual que era a imagem que aquilo lá produzia? Um pedaço de bronze polido, talvez, mas olha, que imagem que poderia trazer? O que poderia mostrar? E mais que fosse, não era a imagem fiel daquele que estava na frente dessa imagem. Eu fiquei pensando nesse metal, fiquei pensando nesse espelho, e ali mesmo eu me fiz muitas perguntas. Eu fiquei pensando quantas pessoas que tiveram aquele objeto na sua mão para cuidar da sua aparência. Quantas pessoas que pegaram aquele pequeno pedaço de metal e puderam olhar e dizer, olha, hoje eu estou bem ou não estou bem. Hoje eu estou realmente me sentindo cheio, olha, eu estou vazio demais. Quantas pessoas pegaram aquele pedaço de metal e estavam se preparando talvez para ir para o templo, e estavam dizendo, olha, esse é o melhor que eu tenho, eu estou alegre porque eu tenho Deus, eu estou indo para adorar o meu Deus. Quantas pessoas que talvez pegaram aquele metal nas suas mãos e saíram porque tinham compromissos sociais, tinham seu trabalho, tinham algum compromisso para cumprir. Quantas pessoas que pegaram aquele metal na mão e estavam tentando olhar a sua imagem, mas estavam saindo de casa para ir enfrentar uma batalha, tinham uma luta para enfrentar. Quantas pessoas viram o seu reflexo, mas que não conseguiram ver as suas vidas. E nós estamos da mesma forma. Por tantas vezes estamos com a palavra de Deus ali à disposição, e nós estamos olhando e parece que está tudo turvo naquilo, está tudo nublado, não conseguimos entender nada. Mas a verdade é uma só, a palavra do Senhor, ela continua sendo lâmpada e luz. E todas as vezes que nós pegamos a palavra do Senhor, ela serve não somente para iluminar e fazer com que os nossos caminhos sejam direitos, mas para que também nós estejamos diretamente certos nesse caminho. A aparência, ela fala muito alto. Aleluia. A verdade é que a aparência de um homem, ela nos dá a impressão de quem ele é, mas aquilo que está dentro dele é que o define. E ninguém pode julgar um livro pela capa, ninguém pode julgar uma fruta pela casca, ninguém pode julgar nada pela sua aparência. Nós precisamos abrir para saber o que tem por dentro, e da mesma forma nós somos, porque por tantas vezes a embalagem é linda, o cheiro é maravilhoso, mas o que está por dentro precisa ser arrancado. E eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, que nós estamos entrando num tempo na casa do Senhor. E quando eu digo a casa do Senhor, é a igreja universal, aonde aqueles que são do Senhor serão purificados, porque o nosso Senhor Jesus está voltando. O nosso Senhor Jesus não está preocupado em ficar dando carro, casa, chave, não. Ele está preocupado em que o teu nome esteja escrito no livro da vida, e que literalmente você chegue até o céu, e no final você receba a coroa que te foi, olha, garantida. Nesse texto que nós lemos, nós vemos homens extremamente valentes. Uma batalha tremenda estava acontecendo. Eles saíam constantemente da sua casa sem ter noção de quando e se voltariam. E nós temos irmãos assim aqui no nosso meio. Irmãos que são chamados pelo seu serviço, mas não sabem se vão retornar para casa. Mas eu louvo a Deus que todas as vezes que saem para o seu serviço, Jesus está ao seu lado. Eu louvo a Deus pela segurança que nós temos, meus irmãos, nessa pátria. Porque quem está nos dando segurança, meus irmãos, está envolvido por homens que têm o seu coração em Deus. E isso faz toda a diferença. Esses homens não saíam preparados para matar, mas eles saíam preparados para morrer se fosse necessário. Eles não saíam para uma batalha dizendo, hoje eu vou matar tantos. Mas eles saíam para a batalha dizendo, olha, se for necessário eu morro pela minha pátria.
Esses homens saíam da sua casa, eram especialistas nas suas armas, eram especialistas nas suas táticas, mas ainda não haviam enfrentado o inimigo que agora os esperava no campo de batalha. Todos se alinharam, estavam prontos para sair, mas pensem comigo um pouquinho mais, que quando eles foram chamados, eles tiveram um tempo para ser preparado. Estavam nas suas casas, estavam com as suas famílias, e de repente chega a notícia: olha, nós estamos saindo em batalha, amanhã pela manhã, hoje à tarde, nós temos que nos apresentar, e nós vamos sair, porque os filisteus estão nos esperando, e nós vamos ter que enfrentá-los cara a cara. Você tem 2 horas, 3 horas, talvez uma noite para se preparar, você tem que sair, o chamado é esse, você não pode ficar parado. Pensem que esses homens, sem dúvida nenhuma, começaram a inspecionar as suas armas. Antes que eles fossem inspecionados pelos seus comandantes, eles inspecionaram as suas vestes. Eles inspecionaram se estavam bem preparados, se as suas armas, se os seus escudos estavam bem postos, se as lanças, as espadas estavam afiadas. Eles analisaram todas as coisas para saber se para a batalha eles teriam condições de enfrentar o inimigo que estava vindo para acabar com eles. Penso que eles saíram completamente arrumados, se despediram das suas famílias, talvez dos seus filhos, e disseram: olha, uma vez mais eu saio, eu não sei se eu volto, mas eu vou defender a minha pátria, eu vou defender aquilo que me foi confiado, então eu tenho que sair. Esses homens iam pegar um espelho naquele momento, e talvez eles podiam contemplar as cicatrizes que eles tinham no seu rosto, nos seus corpos, e daí eles podiam apontar e dizer assim: olha, essas são marcas das batalhas que nós já vencemos. Essas são marcas que eu tive num campo de batalha, mas por Deus eu voltei para casa e a vitória foi nossa. Eu creio que o ânimo, quando eles se olhavam no espelho, era um ânimo grande, dizendo assim: vai, vai, porque a força está em ti. Esses homens talvez tivessem passado um período na sua casa e os seus músculos estavam relaxados. E nós homens somos maravilhosos para isso, porque nós chegamos em casa e só queremos saber de relaxar. É sentar no sofá, pedir um copo d'água e esquecer da vida. E eu já estou pedindo um copo d'água porque me cortaram a Coca-Cola. E está sendo um sofrimento, meus irmãos. Mas pense que esses homens estavam em casa, iam para a batalha, e talvez os seus músculos estivessem relaxados. Mas de repente receberam um toque e disseram: olha, amanhã você está no campo de batalha. Esses homens têm que se preparar, se levantar. E daí eles começavam a se olhar no espelho, continuavam se olhando no espelho. Seus cabelos brancos talvez anunciassem a sua idade, mas isso era traduzido pela experiência que já haviam conquistado. Hoje era um novo dia e esta é uma nova história. As tropas se reúnem. Então uma verdadeira muralha de corpos humanos está levantada. Nós lemos o texto, depois leiam o capítulo 17 inteiro, mas eu achei maravilhoso essa madrugada enquanto eu lia, porque fiquei imaginando nessa muralha de homens que estavam se formando, pessoas que tinham seus músculos bem preparados, homens que estavam muito bem preparados com as armas que iriam usar, e agora estavam ladeados, um do lado do outro, dizendo: nós protegemos a nossa pátria. Só que tinha um detalhe: o maior inimigo estava para derrotá-los, e não era na força, mas era na sua mente. O maior inimigo estava se levantando para fazer com que eles caíssem, antes mesmo que eles pudessem colocar a mão na sua arma. Meus irmãos, é esse inimigo que por tantas vezes está se levantando contra as nossas vidas, e por isso que o Senhor tem soprado no meu ouvido: as aparências enganam, porque se nós olhássemos para esse muro de músculos, nós íamos dizer: a vitória já é do povo de Deus, eles estão todos preparados, estão muito bem armados, muito bem ordenados, agora a vitória é deles. Mas as aparências, elas enganam. Esses valentes, mesmo antes de começarem a batalha, eles já se sentiam derrotados. Nós lemos uma pequena parte dessa porção, desse texto, e levanta-se um guerreiro no exército inimigo, e esse guerreiro começa a falar aquilo que ele vê. E eu vou falar que tem horas que tem tantas pessoas que falam e falam tantas coisas de nós, que se nós dermos ouvidos, nós vamos perder sem ao menos nos mexer. Ontem nós estávamos reunidos com os homens aqui nessa noite, e o Senhor bradou no nosso meio de uma forma tão gostosa, tão poderosa, e você que não veio, você perdeu, mas foi maravilhoso. Nós sabemos que Deus continua se movendo no meio daqueles que esperam nele. Esse guerreiro se levanta, e ele começa a falar da forma como ele vê. Ele começa a dizer: olha, vocês perto de mim são pequenos, vocês são como ratos, olha, eu sou um grande leão, eu estou aqui para derrotar vocês, eu vou vencer vocês. E você sabe que esses heróis começam a deixar com que essas palavras entrem na sua vida.
baseado em sua força, em sua estatura e nas suas muitas batalhas vencidas, com os seus lábios o gigante começa a vencer essa batalha. E ele não começa a vencer a batalha contra um, mas ele começa a vencer a batalha contra um exército. Ele começa a vencer a batalha contra uma nação. Ele começa a vencer essa batalha contra um exército formado de valentes, homens que tinham se tornado agora como um bando que não tinha direção nenhuma. E é essa a inquietação do meu coração. Porque o inimigo tem sido tão sem vergonha nesses dias. O inimigo tem sido tão sagaz nesses dias, que ele tem usado das suas artimanhas para fazer com que a igreja que tem derrubado as portas do inferno, hoje em dia apareça como se fosse um bando que não tem direção alguma. A nossa cabeça é o Senhor Jesus Cristo, e por Ele nós vamos vencer todas as batalhas. Aleluia! Por 40 dias, de manhã e à noite, o gigante se levanta. E por 40 dias, meus irmãos, pensem comigo. Se todo dia alguém chega para você e fala: pare com a coca, tome água, pare com a coca, tome água, pare com a coca, tome água. O que você vai fazer? Você vai odiar a coca e vai tomar água. Agora pensa no exército inteiro. Onde está um gigante que se levanta. E eu já estou odiando a água também, de tanto que estão me falando dessa. Mas pensem comigo. Esse gigante se levanta, e isso se estende por 40 dias. E haja ouvido para escutar o inimigo. Mas eu vou te falar que em 40 minutos hoje, o bom Espírito Santo vai falar conosco. E em 40 minutos ele vai tirar do nosso meio aquilo que tem sido mortal. Aleluia. Eu creio que os desaforos eram crescentes. Eu não creio que o gigante Golias chegava lá e falava assim: não, você é fraquinho. Não, eu creio que a cada segundo, a cada minuto o inimigo enchia mais o coração desse homem. Esse homem falava coisas piores cada vez que ele chegava na frente do exército. E ele chegava e ele já sabia, já estava vendo os homens desanimados, estavam vendo todos meio caídos. Ele fala assim: agora sim, agora eu tenho proporção para subir na cabeça de todos eles. Então ele chegava, falava, os seus desaforos crescentes, e o desânimo também era crescente. A voz do gigante ecoava tão alto em seus pensamentos, a ponto deles pensarem: hoje nós morremos. Eu creio que esses homens já não comiam, não dormiam direito, e daí ficavam só esperando. O gigante vai matar alguém, e daí todo mundo está morto. Acaba a história, perdemos a batalha. O gigante, por sua vez, ao gritar os seus desaforos, ele estava dizendo: tem um homem aí que quer se defrontar comigo. Hoje na tua casa tua mãe chora. Hoje na tua casa tua esposa chora. Hoje na tua casa teu filho chora, porque eu vou derrubar você. Meus irmãos, como não celebrar o nosso Senhor? Porque quando o inimigo pensa em ficar em pé, eu olho para a palavra que nos diz que ele não tosqueneja, que o guarda de Israel está sempre com os seus olhos abertos, seus braços estendidos, pronto para socorrer aqueles que nele esperam. O inimigo está se levantando, mas o nosso Deus já está em pé. Enquanto o inimigo está tramando aquilo que quer fazer contigo, o nosso Deus já tem um plano daquilo que ele fará com ele. No final, ele vai esmagar a sua cabeça, e nós somos mais do que vencedores. Jessé se preocupa com a demora da batalha e manda Davi buscar notícias de seus irmãos. Davi era extremamente resolvido. Davi não precisava de autoajuda. Davi tinha ajuda do alto. Embora só esperaram ele para comer uma vez, ele não tinha problema nenhum em comer no pasto. Ele não tinha problema de dizer assim: olha, eu sou o menor da minha casa, ninguém me aceita, ninguém me ama. Davi sabia que ele era diante de Deus. Ele sabia quem ele era para Deus. Ele era resolvido. E quando nós lemos os salmos da sua autoria, nós vemos isso. Nós vemos que seu encontro com o espelho era diário. Ele não via a sua imagem, mas ele via a imagem de Deus, a ponto dele afirmar: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a segurança de quem olha no espelho e sabe a imagem que vê. É a segurança de que isso aqui passa. O nosso corpo envelhece.
Um dia isso aqui acaba, mas nós temos a esperança de ter um corpo transformado. Aleluia, aleluia. Nós vamos voar sem dar problema para Deus, Cláudio. Nós vamos encontrar com Ele nas regiões celestiais. E vai ser rápido demais. Isso aqui está acabando, está se consumindo. Mas o que está aqui dentro tem que se renovar dia após dia. E a única forma disso se renovar é nós bebendo dessa fonte que é inesgotável. É nós mergulhando na presença de Deus a cada segundo. É a única forma de nós vencermos aquele que está se levantando, ou que tem se levantado. A verdade é que Deus nos colocou em pés, e então a vitória é nossa em Cristo Jesus. Davi era tão resolvido que ele fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Não é só guia, mas se precisar me bater, me bate. Eu prefiro a tua exortação, o teu cuidado, Deus, do que ser, corrigido pelos homens. Ele sabia quem ele era. Davi vai fazer aquilo que o pai lhe ordena. E quando ele chega no meio, a visão que ele tem é uma visão decepcionante. Vai você para ver uma batalha. O que você quer ver? Você quer ver o Brasil ganhando ou a Argentina? Vai lá e traz notícia para nós. E daí a gente vai lá trazer notícia, chega lá, está lá todo mundo sentado e o Maradona em pé. Qual que era a notícia que você ia trazer? Qual que era a notícia que Davi ia trazer para casa? Ô pai, eu fui lá, mas as coisas estão ruins. Os homens, os valentes, pai, já não são mais valentes. Eles perderam para o pior inimigo agora. Tem uma voz falando para eles que eles já perderam a batalha antes de ter começado. Davi não escuta, não olha e tira a sua impressão, porque as aparências enganam. Davi chega perto do seu irmão mais velho, o seu irmão começa a repreendê-lo. Diz: seu menino, sai daqui, vai para casa. Volta para aquelas poucas ovelhas que você tem. Sai do nosso meio, isso aqui é coisa de homem. Ele recebe a crítica, a repreensão, a crítica do seu irmão mais velho. Mas ele deixa essa crítica, ele vai para frente. E quando ele chega na frente, ele se encontra com o rei. E ele escuta a dúvida do rei: você nos deve vender. Mas daí ele começa a dizer a imagem que ele tem. O senhor pode estar vendo por fora, mas eu sei o que eu vejo quando eu olho para o alto. Eu estava lá cuidando das minhas poucas ovelhas, mas veio um leão e veio um urso e eu as venci. E eu os venci para a glória do meu Deus. Esse gigante, para o meu Deus, ele não é nada, ele vai ser vencido. A vitória vai ser nossa em Cristo Jesus. A nossa vitória vai ser para nós em Deus. Mas mais do que ouvir a voz da crítica, ouvir a voz da dúvida, Davi ouve a voz de Deus dizendo: as aparências enganam, Davi. Não olha para o tamanho desse gigante, mas veja que ele tem um ponto fraco. E é nesse ponto fraco que eu vou usar a tua mão para atingir. Ah, meus irmãos, os irmãos sabem, essa história da pedra, ela é fantástica. E tem gente que tenta dizer que é impossível isso ter acontecido. Eu amo tanto a Bíblia que eu creio que se Davi tivesse jogado a pedra na canela, tinha matado do mesmo jeito. Porque o nosso Deus é poderoso. Ele faz as coisas da forma que Ele quer. Só colocou testa para você acreditar mais fácil. Mas se a pedra tivesse passado no ouvido, tivesse dado uma dor de ouvido no Golias, tinha matado do mesmo jeito. Porque o nosso Deus é Deus de milagre. O nosso Deus é Deus de impossível. O nosso Deus é um Deus que trabalha da forma como Ele quer. Aleluia, aleluia. Eu prego nessa manhã para alguém que, como esse exército, pensa ter perdido a batalha antes mesmo dela ter começado. Alguém que não consegue ver a imagem de Deus refletida em si mesmo. Alguém que não somente vê uma imagem distorcida diante do espelho, mas que também acredita acredita no que o inimigo está dizendo. Alguém que não consegue ver Cristo se formando. Alguém que não consegue ver mudança. Alguém que não consegue
parar de fazer aquilo que o escraviza por tantas vezes. Mas deixa eu te lembrar que o Cristo que liberta está aqui, e Ele não te vê de outra forma. Ele não te trouxe aqui essa manhã para te condenar, Ele te trouxe aqui essa manhã para te colocar em pé. Alguém que pensa que o seu corpo é o seu troféu, alguém que se vê tão pequeno, tão frágil, tão insignificante, que nas suas atitudes tentam minimizar os demais. Para cobrir as minhas debilidades, então os outros têm que ser piores do que eu. Alguém que foi tão rejeitado que ao olhar o espelho sempre encontra defeitos, gorduras, doenças que ninguém sequer consegue imaginar. E como é difícil tratar com essas pessoas. Pessoas que pensam que estão em Cristo, mas cada dia tem que ir num médico diferente. Parece que vai ser um troféu quando achar uma doença. Olha, eu estou com uma doença terminal, olha, é o meu troféu. O nosso Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Pessoas que querem estar se sentindo comiseradas. Olha, eu sou um pobrezinho, eu sou um coitadinho. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. O teu valor excede o valor de rubis, de pedras preciosas. Você foi comprado por sangue. Você não foi comprado por ouro. Aleluia. Mas você precisa se fazer de doente ou de meio morto para que os outros tenham pena de você. Se olhe no espelho e entenda que o Senhor Jesus já te deu saúde. E Ele quer usar a tua vida para que outros também sejam curados. Prego essa manhã para alguém que, para se sentir especial, precisa de drogas e de bebidas. A porção mais forte que você precisa na sua veia é Jesus Cristo. E Ele pode mudar você agora radicalmente. Aleluia, 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 aleluia. Prego para alguém que foge do espelho porque odeia o seu reflexo. Eu não gosto daquilo que eu vejo, então o negócio é malhar. O teu negócio não é malhar, o teu negócio é se render a Cristo. Ele é perfeito, Ele não precisa da tua ajuda. Você não consegue melhorar aquilo que Ele já fez perfeito. Ele te fez assim por um propósito. Aceite a forma como você é. Pare de ser instrumento de pecado para os outros. Aleluia. Aleluia. Alguém que foi iludido pela sua aparência. Alguém que se entregou e disse: é o meu príncipe encantado que chegou de cavalo. Você está na Flórida, se chegou de cavalo é sinal que não tem carteira de motorista, cai fora. Mas você se entrega para a aparência. Aleluia. Você se entrega para a aparência, porque parece ser bom, porque parece que está bem. Ontem à noite sentei do lado do pastor Vanderlei, peguei a Bíblia dele rapidamente, porque achei um texto que está falando sobre a aparência, e das pessoas que creem na aparência, e que são iludidas pela aparência, porque tem pessoas que se vendem por um pedaço de pão. Então você se entrega pela aparência, e daí depois você fica com o teu coração pesado, com a tua vida amarrada. Mas deixa eu te lembrar que o Senhor Jesus Cristo veio para te dar vida em abundância. E hoje tem liberdade para você. Pare de correr atrás de alguém, sendo que Deus pode ter alguém que está vindo para te encontrar. Precisa se sentir especial nos braços de alguém, então se entrega aos braços do Pai. E nos braços do Pai você vai sentir conforto, segurança, estabilidade, alegria, prazer. Ele é tudo que você precisa. Aleluia, aleluia, aleluia. Pego para alguém que foge do espelho porque odeia o seu reflexo. Olha o que eu me tornei. Quer mudança? Entrega os teus caminhos ao Senhor, e Ele fará tudo novo. Ele transformará a sua vida. Eu te afirmo nessa manhã
Que enquanto o inimigo fazia você pensar que tudo estava perdido, assim como ele fazia o povo de Israel pensar, acabou a batalha, está tudo perdido. Assim como Deus fez para Israel, Ele está fazendo para você. Israel pensando que tinha perdido, e Deus preparando o seu valente. Deus treinando o seu herói, com um pouquinho de ovelhas lá no pasto, sozinho. Alguém que não se preocupava com tamanho, com músculo, mas se preocupava com a presença. A presença do Eterno faz toda a diferença. A presença faz toda a diferença. Nós podemos enfrentar a pior situação, mas se Ele estiver conosco, a vitória é nossa. Aleluia. Os homens pensando que a batalha estava perdida, e estava lá Deus preparando o seu herói. O leão, o urso não apareceram de qualquer forma, mas estava Deus ali preparando o pequeno Davi, para que quando ele chegasse na frente de Golias, ele olhasse com os mesmos olhos. Contigo, Deus, eu venço todas as coisas. Em Ti, Senhor, é possível com que todas as coisas se desfaçam diante de mim. Aparece um menininho no meio da batalha, e eu vou te repetir que a aparência engana. Porque Eliabe olhou para a aparência, Saul olhou para a aparência, Golias olhou para a aparência, Deus olhou para o coração. E quando Ele olha para o coração, Ele fala: é em você que eu vou dar essa grande vitória. Você não está se reconhecendo no espelho? Para de olhar para você. Pega o espelho e comece a olhar ao Senhor. E você vai ver que você não é aquilo que dizem que você é. Você não é aquilo que o espelho mostra para você. Mas você é muito mais e muito melhor do que qualquer um possa imaginar. O Senhor tem um plano para se cumprir na sua vida, e o que você está passando faz só parte desse processo. O inimigo estava pensando que a vitória estava ganha, mas está vindo um menininho no meio do caminho trazendo pão e queijo. E ele está vindo para uma batalha que não era dele, mas Deus o levanta e fala assim: eu vou usar as coisas que não são para confundir as coisas que são. A aparência desse valente também enganava, porque a aparência dele fazia com que os outros pensassem que estava tudo perdido. Deus manda um Davi sem aparência para vencer a batalha para Israel. Deus manda um Jesus para nós, sem parecer, sem formosura, mas com todo o poder nas suas mãos. E quando Ele chega, todas as coisas têm que ser mudadas. Quando Ele chega, não importa o que nós vemos, importa a forma como nós vemos. E se nós começarmos a ver com os olhos do Senhor, nós vamos começar a entender que hoje nós estamos mais próximos da imagem que Ele tem para nós do que nós estávamos ontem. Portanto, meus irmãos, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque Ele tem ainda coisas maiores para fazer em nossa vida. Está vindo Davi, e esse Davi vem andando, e eu creio que Davi vinha cantando. Creio que todos nós, às vezes, quando estamos sozinhos, viramos cantores. E louvar a Deus é a melhor companhia, porque a gente começa a cantar e de repente Ele está do lado. Foi assim com os discípulos de Emaús. Estavam andando, todos tristes, e de repente chega Jesus no caminho. Meus irmãos, quando nós louvamos, algo tem que acontecer. Quando nós começamos a cantar no meio das situações, o Deus das situações aparece. Está vindo esse Jesus que não tem parecer, não tem formosura, mas Ele tem poder. O seu reino não é daqui, mas Ele nos diz: eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu estou contigo. Meus irmãos, aqui eu termino. O Brasil, uma das festas mais conhecidas no Brasil, em que nós somos livres, graças ao nosso bom Deus, é o Carnaval. E o Carnaval é uma festa que a nossa visão está errada. A gente pensa que as pessoas colocam máscaras para ir para o Carnaval. Elas tiram.
E elas vão lá e mostram o que elas são. Elas vão lá e mostram o que elas são. Fazem as maiores barbaridades. Aí os nossos domingos são os domingos de celebração. E daí o povo de Deus vai lá e coloca a máscara para vir para a igreja. Como se a tua máscara funcionasse para Deus. E daí você chega aqui e vai tudo bem com a mulher que estava com seu filho morto em casa. Está tudo bem contigo? Na sua casa está tudo bem. Mas tem algo que precisa ser mudado. E o que precisa ser mudado é a nossa forma de nos apresentarmos a Deus. Porque Deus não está preocupado se você está com a melhor camisa ou com o melhor sapato, o melhor carro do pátio. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado em mudar as nossas circunstâncias, Ele está preocupado em mudar a nossa mente. E quando Ele muda a nossa mente, nós entendemos que na casa do Senhor é o lugar da verdade. É o lugar onde nós devemos chegar e nos despir. E de sermos reais. E de parar de queremos mostrar que nós somos super-heróis. Que nada nos afeta, nada nos toca. Que temos asas, couraças, né? Cintos. Meus irmãos, nós somos homens. Mas nós precisamos ser sinceros. E eu creio que o maior lugar para nós sermos sinceros é a casa do Senhor. E diante da palavra dEle. E diante do Espírito Santo que convence, nós estamos aqui hoje. E o convite de Deus para nós é esse. Nós estamos vivendo de aparências? Ou nós estamos sendo reais? Eu tenho pensado muito de como eram os dias de Jesus na terra. Porque todos nós saímos da nossa casa pela manhã, o horário que saímos, tem alguns que acordam meio-dia. Mas não é porque trabalham à noite, não, são preguiçosos mesmo. Né? Sai de casa ao meio-dia, almoço e volta para casa descansar. Mas eu fico pensando, nós queremos o dia perfeito. A gente quer sair, não quer trânsito. A gente quer sair, quer saber que o trabalho vai dar tudo certo, no final do dia tem dinheiro. Quer saber que a família está sorrindo em casa, que está tudo bem. Vai chegar em casa, vai pegar a esposa de salto alto, cheirosa, esperando você. Os filhos estão todos dormindo já, banhados, tal. Nós saímos pensando no dia perfeito. É verdade ou mentira? Nós queremos que o nosso dia seja maravilhoso. Vocês já pensaram como eram os dias de Jesus? Que Jesus saía todos os dias e não tinha situação nenhuma do lado de fora que fizesse com que ele ficasse do lado de dentro. As multidões que o seguiam eram multidões de pessoas que estavam enfermas. Tinham necessidades tremendas. E ainda por cima vinham sem trazer o lanche. Então Jesus, além de tudo, tinha que ser o provedor para aquele povo. Pensem que as pessoas não amavam ele pelas palavras que ele dizia. As pessoas o odiavam. O rancor estava em todos os lugares. Mas a misericórdia tinha nome. E a misericórdia saía caminhando e durante o dia, no meio de toda a opressão, no meio de todas as coisas, ele era Deus. Não tinha problema que fosse tão grande ou tão pequeno, ele era Deus. E daí ele ia, estendia as suas mãos, tocava, trazia para perto, falava, os milagres aconteciam. Eu creio nesse mesmo Jesus hoje, que continua andando no meio da multidão, que continua vendo as pessoas e o seu ventre continua se movendo ainda de compaixão. Porque ele vê, meus irmãos, ele vê, ele nos vê, ele nos vê. Ele sabe as lágrimas que derramamos. Ele vê quando nós estamos no chuveiro querendo chorar escondido dos nossos familiares. Ele nos vê quando nós estamos sozinhos nas ruas. E às vezes dói, tem alguma coisa que está nos oprimindo, Ele nos vê. Quando palavras não saem dos nossos lábios, Ele entende. O povo estava lá como escravo e a Bíblia diz que Ele escutou o seu gemido. Ele continua sendo o mesmo. E Ele está vendo, meus irmãos, que a igreja ela é poderosa, mas que ela está desanimada, assentada, como se maior fosse o inimigo.
Mas deixa eu te lembrar que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deixa eu te lembrar que a vitória é nossa em Cristo Jesus. Que aquilo que tem tentado te acabar com a sua vida, aquilo que tem tentado destruir a sua vida já está por terra, porque Ele é Deus. Mas chegou a hora de nós pararmos de usar as nossas máscaras, de assimilarmos que está tudo tranquilo. Semana passada, na celebração da Páscoa, foi maravilhosa. Mas o comentário unânime de todos foram as crianças. Que apresentação dessas crianças. Fantástica. Olha, foi maravilhoso. No final eu estava falando, eu creio que foi com o Edivaldo. E eu falei para o Edivaldo, Edivaldo, que me preocupa porque nós estamos com a igreja cheia de artistas. São bons para ensinar. Mas é difícil a gente ser real. E se tem um lugar que a gente deveria ser real, é aqui. Porque aqui é a casa do Pai. É aqui que a gente devia trazer as nossas misérias e dizer, olha para mim. Me levanta. Muda a minha vida. E quando nós começamos a fazer isso, Ele vem dos altos céus e se move em nós. E faz com que todas as coisas sejam novas. Hoje é dia de novidade para mim e para você. Eu quero terminar aqui. Embora eu não tenha pedido permissão. Mas eu quero terminar com esse testemunho. Que como igreja do Senhor, nós estamos passando por muitas coisas. Tem situações que vocês mesmos não sabem. Mas está sendo muito comum nós chegarmos na igreja e encontrar trabalho de macumba ao redor da igreja. Na porta, animal morto, santo, tudo. Isso só significa que nós estamos marchando. E que o inimigo vai ser derrotado em nome de Jesus. Tem coisas que estão acontecendo que a igreja não sabe. Situações que estão se prolongando que precisamos de uma intervenção de Deus. Mas eu louvo a Deus porque eu vejo as pessoas aqui, culto após culto, dizendo assim, a minha esperança está em Ti. Pessoas que não estão cortando o caminho, mas estão dizendo, nós vamos por aqui, porque por aqui o Senhor está. E por aqui o Senhor vai lá e faz milagres. Eu vibrei essa semana, e depois nós vamos escutar um testemunho, mas deixa eu adiantar um pouquinho. Porque tem um irmão que resolveu permanecer no Senhor esses dias. E falou assim, o Senhor vai me abrir as portas ainda do documento. E um dia a minha casa vai celebrar o Senhor. E 19 anos parece que foram muito longos, mas essa quarta-feira passada acabou, porque chegou o green card na casa desse irmão. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então com o Senhor não importa se o caminho é longo, mas é certo, esperem no Senhor. Mas nós precisamos ser autênticos e falar a verdade. Dentro de tantas coisas que nós estamos trabalhando, e tantas coisas que nós temos apresentado a Deus, temos orado ao Senhor. Uma das que mais nos preocuparam era a vida do irmão Harley. Porque já fazia tempo que nas nossas orações Deus nos inquietava sobre a sua saúde. Mas como que nós vamos chegar para alguém e dizer assim, olha, fala que está doente para a gente poder te ajudar? Nós não podemos fazer isso. Mas no momento certo, o irmão Harley abriu os seus lábios. E daí nós podemos nos unir com o irmão Harley e pedir para Deus a sua intervenção. Mas eu confesso que eu tive um dia com o Harley que eu quase morri. Porque eu sou muito fraco para sangue, para ver sofrimento. Eu não sou essa pessoa. E o Harley senta na minha frente, o Harley todo forte do jeito que é, senta na minha frente, ele vai lá e ele arranca a camisa. Ele fala, olha pastor, como que eu estou? Eu falei, por favor, põe a camisa de novo, Harley. O mesmo Deus que dá a ferida, Ele seca a ferida. O mesmo Deus que permite, Ele dá a cura. Ele sabe a hora que Ele tem que agir. Mas nós precisamos nos abrir para dizer, Senhor, faz em mim, trabalha por mim, age na minha vida. E no momento que o Harley fez isso, nós podemos dar as nossas mãos e olha, nós temos vencido passo a passo em vitória para a glória do Senhor Jesus. E eu tenho visto o Harley esses dias, eu tenho ouvido um milagre andando no nosso meio. Domingo passado, quando nos abraçamos, eu fiquei, olha, com meu coração quase saindo pela boca, quando o Harley começa a orar em línguas no meu ouvido. Ah, o Espírito está vivo.
O Espírito está dando segurança no meio dessa caminhada. Mas a verdade é uma só. É você com o teu espelho. É você que sabe aquilo que está te matando. É você que sabe o que você está fingindo. É você que sabe aquilo que você está escondendo. Mas hoje é dia de você abrir a sua voz e dizer: Senhor, olha para mim, tem misericórdia de mim. E quando você fizer isso, o próprio Senhor está lançando uma pedra na cabeça do inimigo, dizendo: a vitória é sua e a glória é minha, para todos sempre. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. 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 Aleluia.